Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento da Palavra de Deus em séries que vai gerar em sua vida saúde mental, emocional e espiritual. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, terapeuta comportamental, formação em maestria em programação neurolinguística, trainer em psicologia positiva, praticante de microexpressões faciais, formação em inteligência emocional, capelão sênior e muito mais para você se sentir à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. E você sabe, o Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir de forma majestosa a voz da palavra de Deus aqui e agora. Nesse momento, eu vou compartilhar para você o significado, a presença de Deus em sua vida. Pense mentalmente. O profeta Isaías clamou em Isaías capítulo 64, versículo 1. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. O profeta Isaías está sedento pela presença manifesta de Deus. O profeta Isaías estava plenamente consciente de que nenhum poder da terra e nenhum recurso dos homens poderia trazer alento para o seu povo, a não ser a presença manifesta de Deus. Essa é a necessidade dos cristãos hoje. Somente a presença manifesta de Deus pode levantar a vida para uma vida maiúscula e superlativa. Somente a presença de Deus pode encher de entusiasmo espiritual. Você precisa de uma visitação majestosa de Deus em sua vida cristã. Você precisa de uma visitação majestosa de Deus em sua família e ainda mais na igreja na qual você faz parte e é membro. Toda manhã
quando você acordar, vai se sentir incrivelmente bem na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Imagine você obedecendo a palavra de Deus. Se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Isaías 64, versículo 1. Vou destacar aqui agora verdades teológicas importantes. Em primeiro lugar, o clamor pela presença de Deus só pode partir de corações sedentos por Deus. Muitos cristãos contemporâneos têm sede de muitas coisas e alguns estão apáticos pelas coisas de Deus. Alguns cristãos substituem o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Alguns cristãos contemporâneos substituem o Criador pela criatura. Alguns cristãos contemporâneos substituem o doador pela dádiva. Alguns cristãos contemporâneos estão construindo a sua própria Torre de Babel. Já pensou nisso? O avivamento nos cristãos precisa ser a maior e mais urgente necessidade. O avivamento, porém, acontece quando os céus se fendem e Deus desce com sua presença manifesta. Conforme registro bíblico de Isaías, na oração de Isaías, capítulo 64, versículo 1. O avivamento acontece quando as famílias anseiam por Deus, como um sedento clama por água e como a terra seca anseia pelas chuvas torrenciais. Pense mentalmente, a sua personalidade é tão cheia com a presença e a beleza do Senhor que os outros instintivamente sentem que Deus está com você. Deus criou você para ficar cheio e ser ungido pelo Espírito Santo. Essa plenitude torna a sua personalidade completa e capacita você para ser como Jesus Cristo, irradiante com a presença majestosa de Deus e ainda mais. O seu serviço real será guiado, orientado, aconselhado pelo Espírito Santo, capacitado por Ele e usado até o fim por Ele. Ouça em segundo lugar, o clamor pela presença majestosa de Deus tem um propósito de você ser inflamado pelo fogo divino. O profeta Isaías clama pela presença de Deus. O profeta Isaías tem consciência da necessidade de ser aquecido pela presença majestosa de Deus, como os gravetos são inflamados pelo fogo. Naquele momento que o Espírito Santo desceu no Pentecoste,
pousou sobre cada um dos discípulos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como línguas de fogo. O fogo ilumina, aquece, purifica e alastra. Deus escolheu fogo para ser o primeiro e mais contínuo símbolo e manifestação de sua presença majestosa. Através dos tempos do Antigo Testamento, a glória Shekinah, brilho e fogo milagroso, provocavam constantemente a presença majestosa de Deus, direção, liderança, envolvimento e o seu selo de aprovação. Guarde essas palavras em sua mente, em seu coração. No Novo Testamento, o Espírito Santo cumpriu e espiritualizou a Shekinah. Você precisa urgentemente clamar a Deus para que Ele fenda os céus e venha sobre sua vida para até inflamar, aquecer e despertar você a uma vida de entusiasmo espiritual. Toda vez que a palavra terapêutica de Deus vem a você, você vai se sentir mais agradável e vai continuar experimentando mais benefícios espirituais. Então, você vai realmente gostar de ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus. É muito interessante a maneira que você permite que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Essa é uma ordem divina. É belo e desafiador ver uma vida resplandecendo para Deus e sendo inspiração para outros. Isso proporciona fé às pessoas que creem que Deus opera na vida daqueles a quem amam e nas situações que as preocupam. Isso dá a confiança de que Deus irá responder à oração e fazer com que os outros desejam se aproximar dele e obedecê-lo. Uma vida resplandecente é sempre uma bênção, muito maior que a mesma vida sem a chama do Espírito Santo. Você está totalmente confiante em todas as áreas de sua vida no momento que a palavra de Deus governa a sua vida. Imagine cada detalhe. Em terceiro lugar, o clamor pela presença majestosa de Deus tem como propósito a vindicação da própria glória de Deus. O profeta Isaías ora para que os céus se fendam e clama pela presença majestosa de Deus, não apenas para que o povo de Deus seja despertado, mas para que as nações reconheçam a glória de Deus e temam o seu nome. O avivamento é uma vindicação pela glória de Deus. Quando Deus fende os céus e desce para inflamar a sua vida, a glória de Deus se manifesta entre seus amigos e ainda mais em sua família.
Imagine isso, disse Deus a Jeremias, em Jeremias capítulo 5, versículo de número 14. Eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca. Nessa ocasião, Deus estava se referindo ao fogo com uma sentença de juízo. Deus, da mesma forma, torna nossas palavras ardentes, a fim de que seu povo possa incendiar-se com amor santo, zelo e obediência. Naquele momento que o Espírito Santo incendeia o seu coração, ele torna clamejante as suas palavras, e Deus troveja dos céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, através de sua vida consagrada e dedicada a ele. Naquele momento que a sua personalidade se incendeia em compromisso com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e com uma visão ardente dele e do que ele se propõe a fazer, toda a sua vida torna-se vibrante. Deus criou espírito inflamável em você. Você é espiritualmente combustível. A sua natureza foi criada para ser posta em chamas pelo Espírito Santo. Você é espiritualmente mais abençoado, mais vitorioso, mais útil quando incendiado. Você é mais semelhante a Deus quando brilha com a chama santa, a chama do Espírito Santo. Se você quiser ser uma força irresistível de Deus, onde Ele te colocou, precisa sentir perfeitamente a mão graciosa de Deus repousando sobre a sua vida. O evangelista Lucas e doutor diz que a mão de Deus estava evidentemente com João Batista desde a sua infância, a ponto de as pessoas notarem isso. Como resultado da presença majestosa de Deus com os primeiros cristãos, a Bíblia diz, muitos crendo se converteram ao Senhor. Se Deus tirar a mão dele de sua vida, o seu lábio se tornará lábio de barro. Você é apenas vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de você. Eu quero que você se lembre disso em toda a sua jornada cristã rumo à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial ou Sião celestial. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. A Bíblia diz, eu acredito. No mundo onde se pode ter o que quiser com apenas um toque no celular, esperar é algo cada vez mais angustiante. Alguns consideram esperar perda de tempo. A verdade é que às vezes você quer que tudo aconteça no seu devido tempo. No entanto, esperar pode ser a melhor forma de experimentar o extraordinário de Deus em sua vida. Esperar jamais é tempo jogado fora
quando você está esperando em Deus. A Bíblia ensina que Deus trabalha naquele momento que você espera nele. Essa é uma promessa a qual você precisa se agarrar com todas as suas forças a fim de não desanimar. Ainda que você não consiga enxergar Deus agindo em seu favor, acredite que Deus está trabalhando à medida que você descansa e espera nele. Portanto, acalme o seu coração neste dia. Faça tudo o que você pode, confiando que Deus é capaz de fazer tudo o que você não pode. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Às vezes, o trabalho mais importante que você pode realizar é desacelerar e descansar no Senhor, que jamais se cansa e nem se fatiga. A agenda de Deus é melhor. O tempo de Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Confie nisso. Fale com Deus nesse momento. Senhor, dá-me a capacidade de trabalhar incansavelmente para o Senhor, descansando na promessa de que o Senhor trabalha incansavelmente em minha vida. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. Se você sente que falta clareza ou estratégia para alcançar os resultados que deseja em sua vida cristã, fique de olho no passo inicial para mudar isso. Você é responsável por ver como Deus vê. Desde o início do ministério do profeta Jeremias, Deus deu a ele uma visão e depois lhe perguntou: que vês tu? Jeremias capítulo 1, versículo 11. A Bíblia diz: eu acredito. No momento que o profeta Jeremias respondeu corretamente, Deus disse: viste bem. Olhe para si mesmo. Você é um bom observador. Você tem olhos espirituais para ver a ação de Deus na história. Os seus olhos espirituais precisam estar sempre abertos. Seja um observador espiritual cuidadoso. No momento que você está garimpando essa nobilíssima pregação, a palavra de Deus realiza ministérios maravilhosos em sua vida. Você tem muito potencial na palavra de Deus. Você é capaz de se lembrar o que está aprendendo com Deus aqui e agora. A habilidade de Deus em usar você depende principalmente da observação em seus níveis neurológicos ou mapa da personalidade, ambiente, comportamento, capacidades, valores, crenças, identidade espiritual e ainda mais o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Você está ouvindo e aprendendo algo muito especial que com prática pode ficar melhor e melhor. Você é uma pessoa corajosa. A coragem é fruto da observação dos mandamentos da palavra de Deus, a Bíblia.
Você é responsável por ter olhos para ver, ouvidos para ouvir a palavra de Deus para a sua família. Você é responsável pela formação e ainda mais pela vida espiritual de sua família. Você precisa ensinar e aconselhar a sua família a crescerem na graça de Deus e no pleno conhecimento da palavra de Deus e ainda mais amadureça na fé em Jesus Cristo, mantendo-os fiéis a Jesus Cristo e à igreja. Você é responsável por manter a sua família em harmonia e unidade na igreja, se conectando aos cultos com a bênção de Deus. O dia da prestação de contas está chegando. Pense no que você pode fazer agora. Hoje você acessou a teologia de uma maneira excepcional, ouvindo essa pregação. Enquanto muitas promessas prometem coisas passageiras, a palavra de Deus entrega algo duradouro, a oportunidade de ouro. Você merece mais do que promessas vagas. Você merece a transformação. A Bíblia diz em Salmo 91, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A Bíblia diz em Salmo 119, 17, seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. A Bíblia diz em Salmo 119, 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Pense no que vai fazer depois de ouvir a palavra de Deus. Você se lembra da última vez que obedeceu a palavra de Deus? Pense nisso. Aqui agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios há de virão.